Entrou ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Yasmin. Seja bem-vindo. Vamos nós aqui mais uma live hoje com um profissional de enfermagem. Vai tratar hoje, conversar um pouquinho aí sobre a política de saúde indígena, com foco na atuação do profissional enfermeiro. Boa tarde, turma. Esperar agora só o nosso convidado chegar, Dr. Elton Vieira. Já em instante já deve estar chegando aí para a gente começar a bater o nosso papo, tá bom? Só um minutinho aqui, eu vou chamar ele aqui logo. Grande mestre, doutor Elton. Como vai, meu amigo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Inicialmente queria agradecer aí por aceitar o convite, domingo. Tudo bem que é pandemia, mas ninguém tem a obrigação de ficar dia de domingo, né? De frente a uma tela de computador, hora de descanso. Mas vamos lá. Primeiro, abrindo aqui a nossa conversa, hoje a gente vai estar fazendo aqui essa nossa live pelo Instagram. E a partir de então a gente já vai começar a descer para fazer, né, as nossas lives via também YouTube, tá? Hoje vai estar a minha página no YouTube já em teste, tá? O canal. E aí a gente já vai, posteriormente, futuramente, aí já fazer via YouTube, tá? Mas seja bem-vindo, obrigado por aceitar aí o convite, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa política de saúde indígena, com foco no profissional enfermeiro. Tenho uma satisfação, né, de ter convidado você, lógico, porque conheço o trabalho, 4 anos de muita pena, né, digamos assim, mas que aprendemos um bocado. Foi um bocado, um legado aí grande que a gente conseguiu com a sua capacidade, certo? Abra um pouco agora para sua, fique à vontade, para a sua apresentação. Você está me escutando bem aí? Vou colocar o fone, que eu acho que fica melhor com o fone, não é? Isso. Tá me escutando bem aí? Tô escutando bem. Perfeito. Então, fica à vontade, faz tua apresentação, diz quem é o Dr. Elton, né, tua experiência, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu, inicialmente, também gostaria de agradecer, sobretudo, a confiança, né? Como você falou, foram vários anos de parceria e a gente apanhou um bocado, mas também teve muitos êxitos, né? Eu sou enfermeiro de formação, especialista em gestão em saúde da família, e sou servidor público federal. No momento, atuo na carreira de analista técnico de políticas sociais, e atualmente estou lotado no Ministério da Saúde, no Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, que ele é o órgão do Ministério da Saúde responsável pela execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é sobre o foco principal da nossa conversa. Queria desejar também uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo no momento e que fiquem à vontade para fazer as suas interrogações, qualquer dúvida que tiver que a gente souber esclarecer, com certeza nós vamos esclarecer aqui no decorrer da nossa conversa. Perfeito, Pedro. É um assunto sempre de relevância, porque a saúde do indígena é algo que
Para quem não está atuando, né, no meio, nesse contexto, acaba por desconhecer praticamente, né, uma boa parcela das informações de como funciona, que existe sim várias particularidades na saúde do indígena, que sabe em atenção, em projetos sociais voltados para a população indígena, a gente sabe disso. Há um tempo fiz um trabalho em uma comunidade, aqui, Calcaia, e senti que realmente a gente via que tinha algumas considerações diferentes, existiam algumas regras, tinha que ter autorização da FUNAI para a gente conseguir chegar àquele local, tinha que conversar com o cacique, enfim, né? Existe sim algumas particularidades, né? E aí eu já abro a conversa, né, perguntando para você o seguinte, hoje o Ceará tem média, lógico, em média, né, em relação a esse povo indígena, em média de quantos indivíduos? Tem essa noção, mais ou menos? Hoje no nosso estado? Sim. Hoje nós acompanhamos no Distrito Sanitário Especial Indígena aproximadamente 30 mil indígenas. Né? Eles são distribuídos em 17 municípios aqui do estado do Ceará e são em torno de 14 povos, né? 14 etnias distribuídas nesses 17 municípios e 9 polos base, que é a divisão territorial e administrativa, que é comum na saúde indígena. A gente divide os distritos em polos base. Assim, só para citar um exemplo, por exemplo, o polo base de Monsenhor Tabosa, ele é composto por 3 municípios, que é Boa Viagem, Monsenhor Tabosa e Tamboril. Né? E assim, existem polos que é composto apenas por um município, mas também existem polos compostos por mais municípios. Né? Se você me permite, eu poderia até começar a explanação explicando como é a política, né? Para que as pessoas possam se orientar. Então, a política, ela foi, vamos dizer assim, ela foi dada efeito legal, de fato, na política, com uma lei chamada Lei Arouca. Essa lei é do ano de 1999. É a Lei 9836. Foi a lei que, de fato, criou um subsistema de saúde indígena no Brasil, né? Depois houveram outras regulamentações, mas, de fato, a lei que criou o subsistema foi a Lei 9836, chamada Lei Arouca, que regulamentou esse subsistema, que, aliás, é uma prerrogativa dos povos indígenas do Brasil. Né? Nenhum outro povo, tem um subsistema específico, né? Existem políticas de saúde voltadas para alguns povos, como, por exemplo, a população de rua, a população cigana, mas um subsistema, só quem tem são os povos indígenas, que é justificado por todo um contexto histórico por qual eles passaram aqui no Brasil. E aí, essa política, a própria Constituição, ela já diz que é dever da União a assistência à saúde dos povos indígenas. A política, ela estabeleceu o subsistema, e o subsistema, ele dá conta da execução diretamente nas ações de atenção básica. Em relação à atenção de média e alta complexidade, a gente faz essa interseção, essa articulação com os demais entes, municípios e estados. E aí, os órgãos de execução da política são os distritos sanitários especiais indígenas, no qual eu trabalho aqui do estado do Ceará. Os distritos, são 34 distritos no território nacional. Existem distritos como o do Ceará, que só cuida dos povos indígenas do próprio estado, mas também existem distritos que pegam povos indígenas
indígenas que assistem povos indígenas de vários estados, como também tem estado que tem mais de um distrito, como o Amazonas, por exemplo, é um estado grande. Ele tem mais de um DICEI. Né? DICEI é a sigla para Distrito Sanitário Especial Indígena. Ao todo, como eu falei, são 34 distritos, nós que acompanha mais de 700 mil indígenas no Brasil, né? Porque os distritos, eles têm a prerrogativa de prestar assistência básica à saúde e saneamento nas aldeias. Então, assim, aquele indígena que está fora do território da aldeia, ele não deixa de ser indígena, mas ele é acompanhado dentro do Sistema Único de Saúde, certo? Ele só é acompanhado no subsistema quando ele está dentro do território adscrito à aldeia. E aí, no Brasil inteiro, são mais de 400 etnias, são mais de 6 mil aldeias, e mais de 1.000 equipes atendendo esses indígenas. Aqui no Ceará, por exemplo, nós já temos mais de 20, né? A nossa média de indígenas por equipe é em torno de 2.000 indígenas para cada equipe. Pronto. E aí, assim, quem trabalha na saúde da família pode estar pensando assim, mas é uma média bem menor do que a realidade de quem atua na saúde da família. Mas aí, quando eu for falar do papel do enfermeiro propriamente dito, eu vou explicar as atribuições que aí também justifica ser essa média populacional. Então, além de toda essa diversidade que eu já falei, de povos, inclusive povos que não falam nem a nossa língua portuguesa, né? Povos que vivem isolados na Amazônia, que não é a realidade aqui do Ceará, mas que existem para serem atendidos no subsistema. Esse subsistema, ele precisa de uma rede de multifatores e de multicomplexa, né? Por exemplo, se eu pegar Roraima, por exemplo, existem aldeias lá que quando o indígena adoece, se o Ministério não possibilitar um avião com custeio de hora-voo para que esse indígena chegue a uma unidade hospitalar, esse indígena morre, né? Então, assim, existem distritos onde o orçamento ele tem que ser um orçamento bem significativo, porque a gente trabalha com hora-voo para socorrer esses indígenas quando a assistência básica ela não dá conta, né? Como também existem alguns distritos que o orçamento é um pouco mais modesto. Por exemplo, se eu pegar o nosso próprio distrito aqui do Ceará, a gente trabalha com um orçamento anual em torno de 30 milhões. Né? Desses 30 milhões, e aí eu já vou citar uma particularidade do subsistema, os nossos trabalhadores que trabalham nas equipes, na assistência, o vínculo de trabalho deles é por meio de uma conveniada, assim como acontece no Brasil inteiro. Aqui no Ceará, uma conveniada do Pernambuco, que é o IMIP, né, que contrata esses profissionais, e o orçamento do distrito, mais de 50%, é para esse instituto, o IMIP, para custeio de recursos humanos, né, de pessoas para atender esses indígenas. Vale ressaltar que a grande maioria dos nossos trabalhadores, eles são indígenas, né, porque, e aí eu já vou chegar na composição das nossas equipes, uma vez que o distrito ele é responsável pela assistência básica à saúde e saneamento, nós temos profissionais para atuar nessas duas frentes, né? Então, nossa equipe, ela é composta, é muito parecida com a equipe de saúde da família, ela é composta pelo médico, nós temos enfermeiro, nós temos técnico de enfermagem,
dentista, auxiliar de saúde bucal. E aí, o nosso agente de saúde, ele chama agente indígena de saúde. Ele não é ACS, é AIS. E nós temos uma figura extra na equipe que chama AISAN, agente indígena de saneamento, que é o profissional responsável para atuar exatamente nessa frente, diretamente junto às comunidades, nessas frentes de saneamento. Esse profissional AIS e esse profissional AISAN são os profissionais que, via de regra, eles formam o maior número de trabalhadores na saúde indígena. E, obrigatoriamente, eles têm que ser indígenas e morar na área. Daí, a maioria dos nossos trabalhadores serem trabalhadores indígenas, né? Mas não só isso, não só nessas duas categorias nós temos trabalhadores indígenas. Hoje a gente já tem trabalhadores indígenas enfermeiros, temos trabalhadores indígenas técnicos de enfermagem, enfim. Os indígenas, eles também já estão se organizando em as políticas educacionais nos seus territórios para que eles mesmos possam assumir esses postos de trabalho que vão surgindo nas aldeias, né? E aí, aqui no Ceará, como eu falei, nós temos mais de 20 equipes atuando, né? E essas equipes, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, com contratação de médicos, a gente tem dificuldade. No momento, a gente tem algumas equipes que estão desfalcadas, né? Esse contexto dessa pandemia dificultou também as contratações, porque existe todo um processo seletivo, e isso faz com que, quando a gente perde um profissional para contratar outro agora nesse contexto de pandemia, ficou bem mais difícil, né? Uma outra particularidade que a gente não pode deixar de citar na Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas é a questão do controle social, doutor Nelson. O controle social da saúde indígena, ele é um controle social assim, bem atuante, bem diferente assim, do controle social que a gente vê em alguns municípios, né? O controle social, ele tem os conselhos locais, que eles são formados apenas por indígenas que moram nas localidades. Esses conselhos, eles não têm poder deliberativo, mas eles têm poder consultivo, né? Então, é nesses conselhos locais que os indígenas carinhosamente chamam de bases, são as bases. Sempre que eles precisam decidir alguma coisa, eles recorrem a essa instância. São as bases dele, é lá onde está as comunidades, é lá onde eles ganham os frutos e sofrem as consequências dos possíveis equívocos cometidos pela administração pública. Então, eles não são deliberativos, mas são consultivos, é lá que começa a discussão, e nós temos, cada distrito, são 34 no Brasil inteiro, cada distrito tem um conselho distrital. Se a gente comparar com as secretarias municipais de saúde, por exemplo, é como se fosse o Conselho Municipal de Saúde. E aí, na realidade da saúde indígena, existem os conselhos distritais. Os conselhos distritais, eles já são consultivos, propositivos e deliberativos. E aí, eles também funcionam de forma paritária. Que é o quê? 50% são usuários, 25% de trabalhadores de saúde e os outros 25% da parte de gestão e prestadores de serviços de saúde. Então, no âmbito desse conselho distrital que são tomadas todas as decisões relativas à saúde indígena, que são feitas todas as deliberações relativas à saúde indígena em cada distrito sanitário. E, assim, são instâncias onde os indígenas são muito atuantes, eles contestam, eles perguntam e eles participam
das reuniões. Eu sou conselheiro, como representante de trabalhador de nível superior, e as discussões dentro do conselho, elas são, por vezes, até bem acirradas, porque os indígenas são muito questionadores, né? E isso é bom para o sistema, né? É melhor do que ter aquele conselheiro lagartixa que só diz amém para as coisas. Isso é bom. Eu já falei das equipes, mas eu gostaria, assim, de destacar um outro instrumento que é muito importante no âmbito da saúde indígena, que do jeito que nos municípios a gente tem o Plano Municipal de Saúde, nos estados, os planos estaduais, no âmbito do distrito sanitário, a gente tem os planos distritais de saúde indígena. Esses planos são o que norteiam toda a política de saúde indígena no contexto de cada distrito sanitário. E dentro desse plano, além de a gente colocar toda a programação anual, toda a questão orçamentária, existem resultados que são pactuados e indicadores que a gente acompanha continuamente dentro do plano distrital. E aí, assim, é com muita alegria que eu falo para você e para todos os nossos, não chama telespectadores, né? É alguma coisa do tipo. Os participantes, seguidores aí. O Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará é um dos distritos que faz esse monitoramento através, por meio de oficinas. Nós sempre temos a conduta de irmos a cada polo base, fazermos o monitoramento daqueles indicadores e resultados juntamente com a comunidade indígena. E a gente tem tido muito sucesso nessa prática, porque se a gente comparar os indicadores de saúde do DICEI Ceará com os demais distritos, a gente vê que o DICEI Ceará é um dos distritos onde os indicadores de saúde são, assim, bem melhores, né? Tem um significado muito bom. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que muita gente às vezes pergunta, né? Por que é que os indígenas têm esse subsistema? Por que essas equipes exclusivas para os indígenas, né? É uma coisa à parte, né? Pois é. Porque é como se fosse um SUS paralelo. E aí, às vezes, por desconhecimento, algumas pessoas colocam isso. Primeiro, tem toda uma questão histórica a que os indígenas foram submetidos no processo de colonização aqui do Brasil, que só isso, isoladamente, já justificaria ter políticas específicas voltadas para os indígenas, não só na área da saúde. Mas, assim, os indígenas, eles têm modo de viver, crenças, costumes que são diferentes e que necessitam de um atendimento diferenciado. E é isso que a gente batalha no dia a dia para proporcionar aos indígenas esse atendimento diferenciado, onde os trabalhadores da saúde indígena, eles têm que ter uma formação, e a gente proporciona isso no distrito, não só voltada para a área da saúde, mas também voltada para essa área da